Vamos para a palavra. A gente está no mês da família e todos os domingos a gente está trabalhando com mensagens sobre família. E nas semanas a gente está trabalhando com mensagens que Deus vai nos dando para acrescentar na nossa vida e na nossa fé. Talvez o título da palavra você fale assim: meu Deus, cavando poços. Da onde vai ter uma palavra nisso? Mas você vai entender aquilo que Deus quer falar no seu coração nessa noite. Então, se você puder ficar de pé, faça isso, por favor. Gênesis 26, 17 em diante é o texto que a gente vai ler. Título da palavra: Cavando Poços. Gênesis 26, 17. Quem está com a Bíblia aí e achou na Bíblia, diga amém. Muito pouca gente, muito pouca, não, pleonasmo, mas pouca gente anda com a sua Bíblia. Queridos, se você não tem uma Bíblia física, pelo menos o aplicativo da Bíblia você tem no celular. Faça questão, e assim faça questão de ter sua Bíblia física. A tradução que a gente usa na igreja é NVT, mas tenha outras Bíblias. Ah, o senhor é pastor, o senhor vai falar, o senhor é pastor. Não, na minha mesa lá tem 4, 5 Bíblias de tradução diferente lá, porque eu leio um texto, leio na outra. Então, tenha a sua Bíblia física, para você anotar, para você escrever. Ah, pastor, eu sou digital. Querido, eu também sou, mas não despreze a Bíblia física, é diferente. O relacionamento com a Bíblia física é diferente. Pode acreditar no que eu estou te falando. Vamos para o texto. Gênesis 26, 17 diz assim: Então Isaque partiu de onde estava e se estabeleceu no vale de Gerar, onde armou suas tendas. Reabriu os poços que seu pai havia cavado e que os filisteus haviam fechado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que Abraão tinha dado. Os servos de Isaque também cavaram no vale de Gerar e encontraram uma fonte de água corrente. Contudo, os pastores de Gerar entraram em conflito com os pastores de Isaque. Essa água é nossa, diziam eles. Por isso Isaque chamou o poço de Ezeque. Em seguida os homens de Isaque cavaram outro poço, mas novamente houve conflito por causa dele. Por isso Isaque o chamou de Sitna. Isaque abandonou esse poço e mandou cavar outro mais adiante. Dessa vez, ninguém discutiu por causa dele, de modo que Isaque o chamou de Reobote, pois disse: Finalmente o Senhor criou espaço suficiente para prosperarmos nessa terra. Dali, Isaque se mudou para Berseba, aonde o Senhor lhe apareceu na noite de sua chegada e disse: Eu sou o Deus de seu pai Abraão. Não tenha medo, pois estou com você e o abençoarei. Multiplicarei seus descendentes e eles se tornarão uma grande nação. Farei isso por causa de minha promessa a meu servo Abraão. Isaque construiu ali um altar e invocou o nome do Senhor. Armou acampamento naquele local e seus servos cavaram outro poço. Pode se sentar, fechar a sua Bíblia. Dedique um tempinho em oração. Fale com Deus, fala: Senhor, eu ouvi tua palavra. Eu vim ser instruído, vim ser, Senhor, confrontado se for preciso, mas ouvir algo do céu que inspire, que fale ao nosso coração. Senhor, tu tens liberdade aqui. Espírito Santo, ministre agora, fala com cada um de nós, em nome de Jesus Cristo. Amém. Primeira coisa que eu quero que você tenha aqui comigo nessa noite é que, claro, cavar poços vai ter para a minha vida e para a tua vida um sentido figurado e muito mais espiritual. Você consegue compreender isso comigo aqui, sim ou não? Amém? É espiritual e figurado, claro, o sentido de cavar poços. Mas eu quero que você entenda nessa questão espiritual que quando eu falar aqui sobre cavar poços ou trazer algumas colocações sobre o cavar poços em determinados lugares, a gente está falando sobre o sinal de uma vida em movimento. Uma pessoa que não estava parada. Porque se a gente for lá para a cultura de Abraão, Isaque, Jacó, nos tempos dos patriarcas, a gente vai ver que havia uma necessidade extrema de se cavar poços. Porque eles não tinham a facilidade de uma água corrente na torneira da pia da casa. Se eles quisessem sobreviver naquele lugar, eles precisariam de água. Porque eles viviam em um lugar extremamente difícil, de extrema sequidão,
e que a água se tornava um recurso valioso. Mas para se chegar a uma água de qualidade, ela precisa então despender muita força, dedicação, para que poços fossem cavados em lugares estratégicos. E a gente sabe bem que água é vida. A gente está vivendo no nosso país ainda uma tragédia sem precedentes na história por causa das enchentes do Rio Grande do Sul. E uma das coisas que a gente mais ouviu o pessoal pedindo, e a gente, graças a Deus, aqui como igreja, enviou água. Além da roupa, de tudo aquilo que eles perderam, água. Porque se não houver água, não há vida. Água é vida, água é subsistência. E num lugar com tanta escassez de água, cavar poços era algo estratégico e fundamental para a sobrevivência. Abraão cavou os poços para sustentar a sua vida e a sua família. Isaac cavou, Jacó cavou, outros precisaram cavar. Mas Isaac, ele é tido nos patriarcas como um cavador de poços, porque Deus honrou Isaac, prosperando ele em cada poço que ele cavava. E ele fez isso porque ele entendeu que não haveria avanço, crescimento, não haveria cuidado se não houvesse água. Mas à medida que a água fosse abundante, ele poderia ter mais rebanhos, ele poderia ter mais pessoas, ele poderia ter mais trabalhadores. Então preste atenção comigo, comece a entender isso. À medida que poços eram cavados, e à medida que a água era encontrada, a prosperidade ia sendo acrescentada. Quem consegue entender isso para a sua vida aqui hoje, diga amém. À medida que você cavar os poços necessários na sua vida, à medida que você, ao cavar os poços, você encontrar os resultados necessários, você vai entender que a prosperidade que vem de Deus será acrescentada sobre a sua vida. A prosperidade daquele tempo podia ser medida pelo tanto de poços de água que um senhor, que um fazendeiro, que um agricultor possuía, porque demonstrava a capacidade dele de cuidar. Mas a gente vai aprender ao longo da história que cavar poços não é um serviço tão simples. Hoje, talvez com o maquinário que se tem, não é um serviço barato, e imagino que nunca foi, porque era necessário que talvez houvessem homens especializados nisso. Mas imagina isso há alguns milhares de anos atrás, numa era sem tanto recurso e sem tanta modernidade, numa terra seca e difícil, cavar poços. Então talvez o trabalho de cavar um poço poderia demorar meses e até anos. Precisaria de muito empenho, esforço e dedicação, e correria o risco de se cavar durante um tempo e não se encontrar água. Eu imagino que ninguém aqui acorda de manhã, daquela espreguiçada, olha no espelho e fala assim: hoje é um bom dia para errar, né? Acordei para errar hoje, vou fazer algo errado, vou me precipitar, vou quebrar a cara hoje é um bom dia. Não acredito que haja alguém assim, porque a gente não faz coisas para errar, a gente faz coisas na expectativa de que elas deem certo. Mas o fato é que a gente vai descobrir na real se deu certo ou não com o passar do tempo. E às vezes a gente erra por quê, pastor? Às vezes a gente erra porque a gente se precipita. Às vezes a gente erra porque fala demais. Às vezes a gente erra porque a gente é emotivo demais. Às vezes a gente se precipita porque a gente não tem muita paciência. Às vezes a gente erra porque não era tempo de fazer e a gente vai e faz. Mas acredito que o erro, a falha, não é gerado na intenção de errar, mas na intenção de acertar. Mas e aí, pastor? Se eu dedicar tempo, esforço da minha vida, eu não entendi e não brotar água naquele poço, cave de novo. Cave de novo. Porque se eles lutassem para abrir um poço e ali não houvesse água, eles não poderiam desistir.
Eles teriam que continuar cavando novos poços até que a água fosse encontrada para que eles pudessem sobreviver naquele lugar. Você entende isso em nome de Jesus? Sim ou não? Pastor, estou tentando aqui, estou me esforçando aqui, estou batendo nessa porta, estou lutando todos os dias, mas parece que o negócio não vai, não está dando certo, parece que não vai ter saída, irmão. Cava outro poço, peça direção para Deus, comece a cavar poços de novo. Você tem que olhar para a sua vida e entender que você não pode desistir de cavar os poços necessários, de colocar a sua vida em movimento. Entenda o seguinte: quando eu decido cavar os poços necessários, eu estou colocando a minha vida em movimento, mas na dependência daquilo que Deus vai gerar. Porque eles poderiam cavar poços, mas se haveria água ali ou não, eles não saberiam, ou só saberiam lá depois de tempo cavando. E é assim na nossa vida. Se algo não fluiu aqui, se algo não deu certo aqui, queridos, não desista de continuar a cavar poços. Mude a estação, mude a rota, mude a estratégia, mas não desista. Reconhecer que você é dependente de Deus, reconhecer que tudo aquilo que você precisa como prosperidade e cuidado de Deus, é não desistir de continuar a cavando os seus poços. Diga para alguém: não desista. Fala: vai fluir em nome de Jesus. Talvez tenha alguém precisando ouvir isso aqui. Então eu quero dizer para todo mundo aqui mais uma vez: não desista. Vai fluir. Pastor, mas vai estar demorando. Irmão, pode demorar um mês, pode demorar 1 ano, 2 anos, 5 anos, mas se você não desistir, vai fluir. Cavar os poços necessários hoje é não nos estacionarmos na nossa vida, é não permitir que a nossa fé estacione, é não parar diante de uma dificuldade, é entender que a bênção de Deus não está simplesmente em um movimento, em um lugar, em uma determinada situação, mas a bênção de Deus está sobre aquele que recebe e acredita na palavra, aquele que crê na promessa, aquele que olha a palavra de Deus não como uma palavra qualquer, mas uma palavra capaz de gerar vida. Posso dizer para você que trazer para os nossos dias hoje, tanto quanto comparado lá, decidir cavar poços, os poços necessários na sua vida, ou seja, não desistir, é sinônimo de coragem, de alguém que entendeu aonde a sua fé está fundamentada, é sinônimo de persistência, de resistência, de resiliência, de determinação. Posso dizer para você, todos esses são itens fundamentais. Tá, pastor, eu entendi, mas será que eu tenho que cavar? Será que eu tenho que insistir? Será que eu tenho que tentar de novo a cavar poços? Por quê? Por que fazer isso? Tem o seguinte: toda vez que você se dispõe a cavar um novo poço, você faz isso por um objetivo simples: para suprir uma necessidade para aquele lugar. Por que eles precisavam cavar poços? Para suprir uma necessidade básica de subsistência, da água. Havia um propósito por aquilo. Então, quando a gente se dispõe a fazer algo, eu tenho que olhar e dizer assim: puxa, se eu cavar um poço aqui, uma necessidade será suprida, algo vai ser resolvido aqui. Então hoje, aonde são as áreas que você vai cavar os seus poços para resolver problemas, para ter em Deus a resposta? Qual é a área que você vai precisar despender força, dedicação e empenho? Sua família. Você tem que olhar para a sua família e dizer assim: quais poços eu tenho que cavar aqui na minha família para resolver o problema aqui? Na sua vida ministerial, eu tinha ministério, era ativo na igreja, servia, cumpri um chamado, mas eu parei, eu abandonei. Onde eu preciso cavar um poço aqui? Na igreja, puxa, a minha igreja tem uma necessidade. Irmãos, a gente está precisando de voluntários aqui na igreja. Vou repetir o que eu disse no domingo, irmão: vem trabalhar com a gente na igreja, vem servir. A gente está precisando de gente em todas as áreas. Às vezes você tem habilidade para comunicação, habilidade na recepção, na comunicação social, na assistência social. E às vezes você está parado, irmão, vem cavar esse poço junto com a gente, pelo amor de Deus. A gente tem que olhar a necessidade e dizer assim: eu posso cavar esse poço aqui.
Entenda, vou dizer de novo: decidir cavar o poço é decidir criar, gerar uma solução para uma necessidade. Ó, tem uma necessidade na família, eu posso resolver. Você está cavando um poço para suprir a necessidade. No ministério, na igreja, no seu trabalho. Às vezes você tem uma ideia maravilhosa para resolver um problema lá no seu trabalho. Aí você fala assim: não vou falar, ninguém me valoriza nesse lugar, não vou dar essa ideia não. Vamos para a palavra de Deus, não está nem na citação dos versículos aqui, mas lá em Tiago fala assim, ó: aquele que sabe o que deve fazer e não faz, peca. Quando você tem condições de resolver um problema, sabe como resolver, sabe o que tem que fazer, sabe como ajudar, e não faz, você está pecando. Então, cave poços com propósitos. Por que cavar poços? Cavar poços para resolver, saciar, sanar necessidades específicas. E cavar poços não é algo simples. Tem alguém aqui que estava naquela outra pregação que eu fiz há um bom tempo atrás sobre a dinâmica de cavar um poço? Tem 1, 2, 3 pessoas. Eu não sei se vocês aí lembram, né, dos que ergueram a mão, como que é. Mas eu vou trazer a tua memória. Porque se a gente for falar aqui, grosseiramente, como cavar um poço. Primeiro, você tem que pegar um enxadão. Como eu disse ontem, uma chibanca. Você sabe o que é uma chibanca ou não? Só os pedreiros raiz sabem o que é uma chibanca, né, Estevam? Chibanca é um negócio, irmão, que você pega, você bate no chão. Vou falar para vocês que tem uns irmãos da igreja, uns homens da igreja, que a gente tem que dar uma aula pedagógica de chibanca para eles, né? Levar uma meia dúzia com a enxada na mão aí no canavial e falar: vamos ter uma aula pedagógica hoje para te ensinar a ser homem. Vamos lá. Porque olha, vou falar uma coisa para você. Mas, voltando ao texto, voltando ao assunto central, imagina que você está lá com o seu enxadãozinho, imagina a cena, e você vai abrir o poço. Quando você dá a primeira batida no chão, o que vai acontecer? O chão está seco, duro. Você vai bater e talvez, opa, peraí, isso aqui está meio duro, mais seco, né? Aí você começa a bater. Alguém passa e fala assim: o que você está fazendo aí? Não, eu vou abrir um poço de água aqui nesse lugar. Alguém vai dizer assim: água nesse lugar? Preste atenção. Todas as vezes que você se dispor a resolver um problema que ninguém teve coragem de resolver, a propor uma solução que ninguém teve coragem de resolver, vão duvidar de você. Não vão acreditar em você. Mas você está maluco, coitado. Aí você está lá, bate. Nos primeiros metros você precisa de força, porque vai estar seca a terra. Só que à medida que você vai batendo, vai ficando mais fácil? No começo não. Sabe por que não vai ficando? Porque à medida que você vai batendo, vai juntando terra ali, ó. Aí chega uma hora que você não consegue mais bater na terra, porque tem terra. Aí você tem que fazer o quê? Você tem que tirar. Você tem que tirar a terra. Às vezes você começa um projeto na sua vida, você começa a cavar um poço. Quem está entendendo isso aqui, diga amém. Você começa lá, agora vai. Não, agora eu peguei o jeito, ó. Agora tá fluindo. Daqui a pouco vira uma bagunça que você não sabe nem onde você está, mas fala: Deus, se for o Senhor mesmo que mandou eu vir, mandou eu fazer, me dá uma luz. Aí Deus está lá do céu olhando assim: organiza. Tira a sujeira, bota as coisas no lugar. Porque para continuar cavando, você vai ter que tirar a sujeira. Você vai ter que limpar aquele lugar. Por quê? A hora que você tira aquela terra que está solta, fofa, você tirou, jogou para fora, você tem visão. E você sabe aonde você vai bater de novo. Quem está entendendo isso aqui, diga amém. Às vezes você está cavando um poço com terra fofa, você não sai do lugar. Às vezes para continuar a crescer, para continuar a avançar na sua vida, para continuar a resolver problemas, você tem que organizar, você tem que limpar, você tem que ampliar a visão, voltar a enxergar. Amém, queridos? E aí, ó, flui. Agora está limpo, agora o negócio está fluindo. Porque à medida que você vai abaixando a terra, aí a terra vai ficando mais fofa. Aí chega uma hora que você não está nem com enxadão, mas você já está a pá direta.
Sabe aquela terra fofinha que você tira aí, agora o negócio vai. Sabe aquela estação que parece que tudo deu certo? Deus aprovou, Deus é comigo. O negócio agora, agora o negócio vai. Agora o negócio deslanchou, a empresa deslancha, ministério deslancha, família vai bem, saúde está bem, finanças então está sobrando dinheiro para emprestar, aquela coisa maravilhosa assim. Amém? Amém. Tem estação da vida que o negócio flui, irmão. O negócio é falar assim, agora pode deixar que o negócio vai. Daqui a pouquinho a terra começa a ficar mais molhadinha. E na medida que ela vai ficando mais molhada, terra molhada gera o quê? Eu não sei vocês, mas se tem uma coisa que me irrita é o barro. Eu já falei, eu vou no sítio, eu vou visitar, meu irmão, mas eu não dou conta. Já teve aquela sensação de estar andando no barro, parecia que você está com 2 pés embaixo do seu pé? Meu Deus do céu. Já tentou limpar o barro? Vocês imaginam que os nossos amigos, irmãos brasileiros do sul estão passando naquele lugar? Irmãos, é uma coisa terrível. Você tenta, cola é difícil. Você tem que fazer força, irmão. Parece que do nada, aquela estação que estava voando, fluindo, fica pesada. Porque agora você tem que fazer mais força, porque a terra está mais pesada. Irmãos, tem algumas estações da nossa vida, mesmo a gente fluindo aonde Deus pediu, direcionou, instruiu a gente de cavar os nossos poços, parece que tudo vai estar mais pesado. Deus, mas há um mês atrás não estava assim. Há uma semana atrás estava dando tudo certo, a minha vida virou de ponta cabeça. E aí? Se esforça, se empenha, se dedica, mas não desiste de cavar o seu poço. Tem um propósito para isso, amém, queridos? Daqui a pouquinho você vai com muito esforço, muita dedicação, e daqui a pouquinho começa a brotar água. E a hora que você começa a encontrar água, vai dando aquele alívio, porque nas piores estações da nossa vida, Deus envia o cuidado dele sobre nós. Nas estações mais pesadas, é como se Deus enviasse um sopro para trazer alento ao nosso coração, para mostrar que Ele está com a gente. E quando a gente sente esse alento, a gente continua, a gente não desiste. A hora que a gente menos espera, a gente chega no lugar onde a água começa a brotar, e a água limpa começa a fluir daquele lugar. Mas um detalhe, agora você está lá no fundo, talvez ninguém se lembra mais de você, ninguém te liga mais, ninguém pergunta mais, ninguém vem te visitar, ninguém nem se lembra de você, mas você continuou cavando, você continuou insistindo, você continuou persistindo, porque Deus havia te direcionado para isso. E quando a água começa a brotar, a água começa a jorrar, você começa a desfrutar do cuidado de Deus sobre a tua vida. Amém, queridos? Que sensação maravilhosa que é desfrutar do cuidado de Deus, sim ou não? Imagina a dificuldade de cavar um poço. Você consegue enxergar na sua vida áreas que hoje você pode trazer numa comparação espiritual aqui, numa linha de entendimento, de áreas da sua vida que você fala, pastor, eu já cavei uns poços difíceis, hein? Pastor, eu já cavei. Pastor, eu estou cavando um poço difícil. O senhor não tem ideia onde eu estou. Eu estou naquele nível do lodo, assim, barro, pesado. Imagina comigo a alegria de desfrutar do cuidado de Deus. Mas eu preciso te dizer uma coisa sobre o poço. Ainda que a gente cave poços que Deus mandou a gente fazer, a gente vai ter que aprender o seguinte: nem todo poço que a gente cava serve para nós para sempre. Tem poço que a gente vai ter que cavar, que vai servir só para uma estação e para um propósito na nossa vida. Mas eu dediquei força, dedicação, empenho. Pois é, você fez aquilo que eu tinha pedido para fazer. Agora você vai depender de mim. Larga esse poço e começa a cavar de novo. Deus, não é possível. Comecei de auxiliar do empregado, do auxiliar na empresa. 20 anos, fiz faculdade, pós-graduação, MBA, aguentei tudo. Agora que eu cheguei a gerente, o senhor está mandando eu deixar tudo e ir para outro lugar. É, exatamente, deixa aí, porque esse posto serviu para essa estação. Agora eu estou te transicionando, falando para você começar de novo, para você entender, eu sou contigo. Aí a gente vai mostrar aonde está o nosso coração, aonde a nossa vida está firmada,
Porque a gente acaba criando por algumas coisas que a gente gera do zero, paternidade. Ah, fui eu que comecei a empresa. Ah, fui eu que comecei a igreja do zero. Comecei, não é nada teu. Não é nada teu, isso aqui não é nada nosso. Isso aqui vai servir para uma estação. As coisas da sua vida vão servir para uma estação. Se você não puder amanhã mais para trabalhar, vão te agradecer, vão chorar por você, mas no outro dia vai ter alguém sentado na tua cadeira do trabalho. Se eu não puder pregar aqui mais amanhã, essa obra não é minha. Vão chorar, vão ficar com saudade de mim. Quem sabe, mas Deus vai levantar outro, colocar aqui e vai continuar. Porque isso aqui é um poço que não é para me servir. Isso é um poço para jorrar água, para abençoar a vida de outras pessoas. É isso que a gente tem que entender. Tem alguns poços que a gente vai ter que cavar, que não vão servir a gente para sempre. Começa com a gente, mas vai servir outras pessoas. É igual aquela pessoa assim, ó, nunca ninguém tinha pensado em fazer um reservatóriozinho, um potezinho, esqueci até o nome, um tubetezinho desse aqui. Ninguém tinha pensado. Aí você pensa assim, meu Deus, podia fazer um tubetezinho assim de óleo. Assim, aí você vai lá, cria do zero. Tubete de óleo, frasquinho de óleo. Aí você começa a vender. Aí alguém fala, tá ganhando dinheiro. Aí o cara vai e imita você. Faz igualzinho. Aí de 1 tem 2, de 2 tem 4, de 4 tem 10 fazendo o que você fazia, sozinho. Que você criou, que você inventou. Daqui a pouco você não consegue estar vendendo mais, diminuir as suas vendas. Mas o cara que começou depois de você está prosperando, ele aumentou a empresa, ele está com o tubo, ele está com o frasco, ele está com todo tamanho, ele revolucionou aquilo que você inventou. Aí você fala, Deus, mas eu comecei do zero. Então, você abriu o poço para que outras pessoas pudessem beber depois de você, para que outras pessoas fossem abençoadas depois de você. Então a gente tem que entender que alguns poços que a gente vai cavar vão servir para alguma estação da nossa vida, porque talvez Deus vai nos transicionar para viver aquilo que Ele tem para nós. A gente vai ver o texto de Isaac aqui, que a gente leu exatamente sobre isso. Um texto de uma vida em movimento. Nós vamos ver aqui o texto falando sobre os poços de Abraão. Que Isaac volta para a terra aonde o pai dele havia aberto poços, reabre os poços para utilizar. Preste atenção aqui. Depois da morte de Abraão, a Bíblia vai dizer que os filisteus entulharam os poços. Para quê? Para que o povo, a descendência de Abraão, não pudesse ficar naquele lugar. Porque sem água não tem vida, sem água não tem esperança. Preste atenção no que eu vou dizer para você. Às vezes é necessário que alguns poços que a gente cavou sejam entulhados, para que a gente ponha a nossa vida em movimento. Porque às vezes Deus mandou a gente abrir um aqui, mas Deus está esperando que a gente se movimente e abra outro lá. Mas porque está cômodo aqui, a gente não se mexe. Então tem algumas coisas que Deus vai fazer com que sejam travadas na sua vida, para fazer a tua vida se movimentar. Eles não podiam ficar ali, eles tinham que se movimentar. Talvez alguns poços precisem ser entulhados, senão a gente não se movimenta. Quem consegue entender isso aqui comigo, diga amém. Tem algumas coisas que parece que a gente é tão teimoso, que se não der errado na nossa vida, a gente não se movimenta. Eu ainda tenho uma trajetória ainda aí, um processo ainda difícil para emagrecer. Mas hoje eu recebi um print de uma pessoa do meu próprio Instagram, falou assim, meu Deus, eu tinha um outro pastor. Eu falei assim, mas quando que eu tomei a iniciativa? Quando a morte foi lá na minha casa, fez assim, ó, é só para te dar um beijinho, não é tua hora não, é só para te dar um susto. Irmãos, eu achei que eu ia morrer. Eu já contei aqui, eu achei que eu ia morrer. A sensação que eu tive no meu corpo foi de morte. 2 dias depois eu estava onde? Nutricionista. Vou caminhar, vou para academia, botar minha vida em ordem, em nome de Jesus. É um processo fácil? Não, você tem que estar cavando todo dia. Todo dia, todo dia, todo dia. Você acha que não dá vontade de comer doce? Comer, irmão do céu, misericórdia. Toda hora. Vontade de chegar em casa e fazer um pão com presunto, mussarela, aquela coisa assim, de gordo assim, ó.
Aí você está lá, pica a banana. Pica o mamão, põe granola. Hoje não quiseram comer comigo não, gente. Põe frutinha, granolinha, bananinha. Dá uma sapiada do mel ali só para dar uma disfarçada. E come. Obrigado, Jesus, por essa banana. Pensando no pão. Que delícia. É o pior que eu gosto, mas irmão, tem dia que não é fácil. Mas eu só tomei iniciativa quando? Falei, vou morrer. Então parece que tem coisa que se não der errado a gente não se posiciona. Então às vezes alguns poços precisam ser entulhados. O que às vezes a gente não entende é que Deus fecha alguns poços para nós agora, para que eles sejam reabertos para a nossa descendência lá na frente. Algumas coisas que você gerou aqui, que você fez aqui, que talvez você tenha que abrir mão aqui, você viveu a sua vida, você nem sabe, vão voltar a servir a tua casa e a tua família e abençoar a tua geração. Como assim, pastor? Olha a história. A Bíblia vai dizer que os poços foram entulhados, eles saíram dali. Mais um tempo depois, Isaac volta para aquele mesmo lugar e diz assim: isso aqui foi meu pai que gerou. Isso aqui foi meu pai que cavou, eu vou reabrir esse poço. Quem está entendendo isso aqui, diga amém. Construa algo que fique além de você. Eu tenho dito muito isso nesse altar. O texto que a gente leu vai mostrar que Isaac chegou naquelas terras de Gerar, reabriu os poços do seu pai Abraão, mas ele foi e então cavou um poço novo. E quando ele cava esse poço novo, os pastores de Gerar chegam para ele e falam assim: não. Esse poço, essa água é nossa. Mas a terra estava aí. Ninguém abriu o poço porque não quis. Talvez seria o que nós diríamos. E o que Isaac fez? Dá o nome de Ezeque para esse poço e vamos cavar outro. Ezeque significa contender. E ele foi, encontrou um outro lugar e cavou um novo poço. Cava, achou água. Quando eles acharam água, os pastores de Gerar chegaram e falaram: esse é nosso também. Mas aqueles, e esse é nosso também. Deixa para eles. E ele chamou esse poço de Sitna, inimizade. Isaac entendeu o que eles queriam. Eles queriam contenda, briga, discussão. Isaac falou: não é o que eu quero. Não é o que eu quero. Isaac fez o quê? Cavou um novo poço. E ele então chamou aquele poço de Reobote. E disse: este é um lugar que Deus preparou para nós. Esse é o lugar que Deus reservou para nós. Presta atenção que eu vou dizer para você. Talvez você vai se deparar com algumas pessoas ao longo da sua caminhada que vão tentar entulhar o seu poço. Talvez você vai se deparar com pessoas ao longo da sua caminhada, escute isso, guarde isso, que vão chegar em você e vão querer da água que você produziu ali, da água que você alcançou. Ela não fez nada, ela não te ajudou em nada, mas ela se acha no direito de beber daquela água e ter o que você tem e viver o que você vive. E se isso acontecer, não briga com elas não, porque a bênção não está sobre um lugar físico, a bênção está no coração daquele que crê e daquele que recebeu a palavra. Não tenta se justificar, não tenta brigar, não tenta apontar, não tenta tirar satisfação, irmão. Quando é de Deus, flui novamente. Pastor, mas mentira, roubaram, traíram o irmão. Quando é de Deus, flui. E ele deixou, ele não contendeu, ele não brigou, ele não apontou, ele não se justificou. Ele cavou de novo porque ele entendeu que Deus estava com ele. Pastor, mas até quando eu vou ter que cavar poços na minha vida? Até que você chegue no seu lugar de destino, porque a nossa vida é um movimento constante em Deus. Você vai continuar cavando pela fé, até que Deus aponte: esse é o lugar em que eu vou te prosperar. E ele cavou o seu Reobote, o seu lugar espaçoso. E ele entendeu que aquele lugar era um lugar de prosperidade. Deus começou a abençoá-lo ali. E ele pôde cuidar da sua casa, cuidar da sua família. Ele estabeleceu-se ali. Aí Deus tocou no coração dele e ele foi então para Berseba. E Berseba é o lugar da aliança. É o lugar da aliança, aonde a gente desfruta da aliança, da reafirmação da palavra, da promessa.
Então Deus vai nos conduzir a lugares aonde Ele vai nos lembrar do cuidado dEle. Na primeira noite em Berseba, o que Deus faz? Deus visita Isaac, lembra ele da promessa. Ele diz: eu vou te abençoar, eu vou te multiplicar, eu vou te prosperar. Sua família vai ser bendita, vocês vão possuir uma terra de promessa, porque essa é a aliança que eu tenho com você. Então o seu Berseba, o seu lugar de destino, é o lugar aonde você vai olhar e vai dizer assim: é o lugar aonde a honra de Deus está chegando. Berseba é o lugar aonde Deus vai prosperar os nossos caminhos, aonde novos começos serão gerados, aonde o nosso futuro em Deus se torna então consolidado, é onde as nossas esperanças se renovam. Mas e aí? O trabalho não para. Quando a gente chega no nosso lugar de destino e a gente começa a ver o cuidado de Deus, a gente continua a cavar poços, a gente continua a resolver problemas, a gente continua a buscar soluções, porque aqueles que vivem uma vida de dependência em Deus sabem que precisam continuar a cavar os seus poços, porque Deus vai continuar a usar a vida deles. Porque poços que você vai cavar não serão só para você, serão para abençoar a vida de muitas outras pessoas, em nome de Jesus. Amém?